Caros colegas, então no último slide do segundo vídeo, eu tentei chamar a atenção para aquelas questões que podem e aquelas outras que não devem ser discutidas no inventário. Afinal, o inventário tem a aspiração de celeridade. A prática desmente essa aspiração praticamente todos os dias. Mas o objetivo principal é rapidamente acabar com esse estado de incerteza e transmitir os bens para quem de direito. Então, eu estava apresentando um artigo muito importante, que é o artigo 612 do CPC, aquele artigo que prevê que o magistrado pode conhecer das matérias que estejam suficientemente comprovadas por documentos. E, na visão da doutrina e da jurisprudência, a contrário sensu, aquelas matérias que são alvo de polêmicas, que são alvo de discussões e que não estão suficientemente comprovadas por documentos, elas precisam ser discutidas em ações próprias, para não prejudicar a celeridade do inventário. Então, como exemplo da aplicação do 612, eu retirei o primeiro, uma citação doutrinária do professor Euclides de Oliveira e ato contínuo, como os senhores vão observar, duas ementas de tribunais da Federação interpretando os limites de conhecimento por parte do magistrado do inventário. Então, nessa citação doutrinária, para a gente tentar didaticamente explicar esse fenômeno, diz o autor, aspas, só lhe é dado remeter para as vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, como no caso de perícias, ofícios, audiências para a tomada de depoimentos e diligências externas que fariam desbordar o inventário de seu curso normal. Assim sendo, devem ser resolvidas no processo de inventário as questões atinentes ao seu desenvolvimento normal, como as declarações de herdeiros e de bens, as avaliações, os pedidos de colação, a nomeação, a remoção de inventariante, as habilitações de crédito, os pedidos de quinhões, o plano de partilha e todos os demais atos e fases desse procedimento especial de jurisdição contenciosa. Questões incidentes relacionadas ao inventário, como a remoção de inventariante, a prestação de contas, a sonegação de bens, a exclusão de herdeiro por indignidade, a deserdação, a habilitação de créditos e ações relativas ao espólio, embora submetidas ao juízo do inventário, elas demandam processamento em apartado, apenso, ou em vias próprias, uma vez que se sujeitam a regular instrução para a demonstração dos fatos que sejam considerados relevantes para a solução do litígio. São as chamadas questões de alta indagação, assim nomeadas no CPC de 73, que se processam nas vias ordinárias em vista da necessidade de comprovação da matéria fática. Não se confundem com matéria de maior complexidade no plano jurídico, ou seja, com questões que podem constituir alta indagação jurídica, mas não necessitem de comprovação no outro processo e, por isso, continuam sob a égide do juízo universal do inventário e aí devem ser decididas. Esse artigo 612 é um dos artigos mais discutidos na prática. Então, se os senhores realizarem uma pesquisa de jurisprudência nos estados em que atuam, os senhores certamente vão encontrar muitos acórdãos em que o tribunal precisa decidir, precisa dirimir uma questão dentro de um inventário e vai julgar pela conveniência ou não de se rapidamente, pela análise da prova documental, defini-la ou abrir para o interessado a via própria para discussão específica. Eu selecionei duas ementas no próximo slide, uma delas é do Tribunal de Minas Gerais, a outra é do Tribunal do Paraná, embora elas tenham sido proferidas na vigência do Código de 73, CPC de 73, na década de 2000, ainda, e 2011, a segunda, os senhores vão observar que elas ilustram o pano de fundo desse debate. Primeira situação, diz o relator, desembargador Célio Paduani. O inventário é um processo com contornos próprios, não havendo como nele serem discutidas questões de alta indagação. Deve a pretensa ex-companheira ajuizar a ação própria para o seu reconhecimento da alegada união estável, constituída com o falecido para ter reconhecido o seu direito, sendo aconselhável a suspensão do processo de inventário em razão de aparentemente não existirem ascendentes e descendentes do decujus, caso em que, se for confirmada aquela união estável, no caso, a companheira terá direito à totalidade da herança.
Então, nesse caso, o desembargador e a Câmara remeteu a companheira para a via ordinária para que ela demonstre, à luz da ampla produção de provas, o seu status de companheira, o início da união estável, o final da união estável, foi com a morte provavelmente do sujeito, se houve essa união estável, e nesse caso concreto, diante da ausência de ascendentes e descendentes, ela vai herdar toda a herança. Então o inventário ficaria suspenso até a definição da questão na ação própria de reconhecimento da união estável. Hipótese 2 do Tribunal do Paraná. Tribunal do Paraná, agravo de instrumento, inventário. Decisão que remete as partes às vias ordinárias para alcançar o reconhecimento da união estável havida com o de cujos. Inadequação. Por que nesse segundo caso houve inadequação? Disse o relator Cleiton Camargo que havia farta prova documental da convivência e ausência de contrariedade dos herdeiros. Seria uma questão que não configuraria como de alta indagação. Inteligência do antigo artigo 984, atual 612, do Código de Processo Civil, decisão reformada, recurso provido. Então, colegas, comparando essas duas emendas, o que os senhores observam? Situação 1, ausência de prova documental suficiente, boa, para a demonstração de uma união estável. Situação 2, farta prova documental na visão do relator e, inclusive, a ausência de contrariedade dos demais parentes ou herdeiros do finado. Então, na hipótese segunda, o Tribunal do Paraná não visualizou sentido, não visualizou necessidade da instauração de um outro processo em paralelo para simplesmente se aferir aquilo que a prova documental e provavelmente a realidade já atestavam com boa dose de certeza. É nesse sentido que se dá a atividade do juiz, quando se depara na interpretação do artigo 612. Ele sabe que ao admitir uma ação própria, certamente essa ação própria, especialmente quando há litígios entre os herdeiros, vai ter uma tramitação demorada. E isso também pode contribuir para a não celeridade do inventário, para a demora do inventário. Então, muitas vezes, com base na prova documental, já se consegue atestar uma questão relevante dentro da tramitação do inventário. Peguei mais 2 exemplos para ilustrar essa situação. Questão de fundo, questão primeira, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, questão segunda do STJ. TJRS, Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento, inventário, reconhecimento de união estável. Ausente questão de alta indagação, situação incontroversa. Ponto. Fartamente comprovada por documentos a união estável havida entre agravante e o falecido, não há razão para a remessa da discussão às vias ordinárias. Deram provimento. De novo aqui, tal como no exemplo anterior do Estado do Paraná, o que a gente observa? O primeiro grau havia remetido as partes para a ação própria. E provavelmente a companheira, nos casos, apresentou recurso e o recurso foi provido, quer no Paraná, quer no caso do Rio Grande do Sul, para se reconhecer o seu status e permitir o regular prosseguimento do inventário. Um acórdão de 2017 da ministra Nancy, é um acórdão, embora seja de 2017, os fatos relevantes ocorreram antes de 2016, portanto na vigência do CPC anterior, mas já foi julgado na vigência do CPC atual. Situação do STJ. Processual civil e civil, ação de abertura de inventário e reconhecimento incidental de união estável, comprovação documental, possibilidade, não fixação de termo inicial, prejuízo não demonstrado, disse a ministra Nancy da terceira turma. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da união estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na existência de demonstração de prejuízo, mantém-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido, porém desprovido, mantendo-se a conclusão do Tribunal de Amazonas, origem do processo, quanto ao ponto. Então, muitas vezes o magistrado do inventário se depara com dúvidas. E eu sintetizaria o alcance do 612 do CPC
a partir da valorização da prova documental com a seguinte questão, aos colegas, aos senhores. A prova documental, naquele determinado caso, é suficientemente boa para permitir, com razoável dose de certeza, uma conclusão? Se a resposta for sim, nós temos que valorizar a prova documental, definir a questão e dar prosseguimento ao inventário. Agora, se é razoável a oposição de um herdeiro, ou se a prova documental não se apresenta com boa margem de segurança para a convicção do magistrado, aí sim, talvez o adequado seria suspender o inventário e determinar que os herdeiros discutam esse tema numa ação própria. O que muitos juízes fazem, e na minha visão acertadamente, eles fazem a tramitação do inventário até o momento de transferência de bens. E no momento da transferência de bens se reserva uma parte para eventual contemplação daquela pessoa que manejou a ação própria. Aí nós teremos que analisar qual é o pedido dessa ação própria e a sua eventual procedência, que reflexo traria no inventário. É uma solução que eu reputo boa, porque não prejudica a celeridade do inventário. Então, por exemplo, se eu estou discutindo um monte mor de 20 milhões de reais, exemplo didático, e se eu tenho uma ação paralela que pode atingir o espólio em 1 milhão de reais, não vejo sentido em se prejudicar a partilha do restante, no meu exemplo hipotético, 19 milhões de reais. Mas eu tenho a informação que cada estado da federação tem posições diferentes quanto a essa suspensão do inventário a partir de que momento que ela se daria e se ela seria necessária. Próximo tópico de teoria geral. Como referido em uma das citações anteriores, nem sempre o inventário é necessário para a transmissão de bens. O inventário costuma ser muito custoso, quer pelo fator tempo, quer pelo fator de dinheiro envolvido para bancá-lo. Contratação de advogados, custas judiciais, emolumentos no inventário extrajudicial. É um procedimento relativamente caro e nós temos que imaginar que nós estamos tratando de Brasil, onde não há, especialmente no momento de crise, condições em grande parte da população brasileira de honrar com essas custas sem comprometer o próprio sustento. Então eu falo de tempo do inventário e falo também de valores. Nesses últimos slides eu tentei apresentar algumas situações em que o inventário torna-se dispensável, porque o seu custo não justificaria a sua adoção. Situação primeira, alguns tribunais da federação, como neste caso é o do Rio Grande do Sul, autorizam a habilitação de herdeiros em execuções que estavam em tramitação pelo finado, sem a necessidade de inventário quando não há outros bens a inventariar. Exemplo, agravo instrumento, execução de sentença, servidor público, estadual, óbito da parte autora, habilitação, herdeiros colaterais, inventário, dispensável. Uma vez verificada a inexistência de bens a inventariar deixados pelo credor originário, possível a substituição da parte exequente pelos sucessores, sendo dispensável a abertura de inventário. A legislação vigente não estabelece óbice para a habilitação de herdeiros colaterais cuja qualidade foi demonstrada, razão pela qual dispensável o inventário. Neste caso, deve ser observado o direito de representação pelo juízo da execução ao informar o quinhão pertencente a cada sucessor, agravo de instrumento provido, sendo autorizada a habilitação de um herdeiro, independentemente de inventário, num processo de execução. Provavelmente, o principal fator que guiou a conclusão desse julgado é que, como não haviam bens a inventariar, seria extremamente custoso o inventário e muito mais prático seria a mera habilitação nessa execução contra o Estado do Rio Grande do Sul sobre um direito, provavelmente de natureza trabalhista, desse servidor, dessa servidora que veio a falecer. Situação 2, que é bastante conhecida. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 6858, de 1980, que regula os requerimentos de alvará judicial. Alvará judicial. Diz a lei que dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. Vou dar um exemplo do STJ, num acordo que é bastante lembrado, relatoria do ministro Ari Pargendler. Conflito de competência, um PIS/PASEP, valor não recebido em vida, liberação aos dependentes do decujus perante a Previdência Social. Lei 6858, de 1980. O montante do crédito que o falecido tinha junto ao fundo PIS/PASEP
não recebido em vida deve ser liberado aos respectivos dependentes, assim considerados aqueles habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou rolamento. O levantamento só depende de autorização judicial se não houver dependentes habilitados, hipótese em que serão recebidos pelos sucessores previstos na Lei Civil, mediante alvará a ser requerido ao juízo competente para o inventário ou arrolamento. Então, aqui é postulado o alvará, não é postulada a abertura de um inventário. Com base nesta lei federal, a jurisprudência passou a admitir a solicitação de alvarás judiciais para resgate de valores e bens do finado em outras situações. Exemplos que eu retirei da jurisprudência, como os senhores observam no próximo slide. Saques de valores módicos em contas bancárias, quando inexistem bens a partilhar. Então, vamos imaginar que uma pessoa tinha R$2.000, R$4.000, R$12.000, R$17.000 num banco, R$22.000 num banco, e nenhum outro bem passível de transmissão aos seus herdeiros. Alguns tribunais aceitam, quando há apenas valores em contas bancárias, a concessão de alvará judicial para saque e, aparentemente, o problema está resolvido quando os herdeiros estão de acordo quanto a esse procedimento. Hipótese 2. Saque de FGTS ou PIS/PASEP de pessoa falecida. Aqui o saque pode ser até administrativo, em algumas hipóteses, quando antes da morte o falecido já deixou pessoa identificada. Saque de FGTS, PIS/PASEP, saque de benefícios previdenciários, transferência de veículos automotores, se inexistem outros bens. Então o sujeito deixou um carro e esse carro precisa ser alienado pela família ou vai ser usado por um dos herdeiros. Então transferência na titularidade de veículos automotores, mediante alvará, os DETRANs aceitam essa transferência. Outorga de escritura pública se reconhecido pelos herdeiros o pagamento integral do preço pelos compradores. Então o vendedor em vida não transmitiu a propriedade de um bem que ele havia vendido e recebido o preço dos compradores, autorizada a escritura pública por força de alvará judicial. Eu coloquei em cada uma dessas hipóteses, para quem quiser ampliar o estudo, um acórdão de um tribunal da federação, está ali a numeração, os senhores conseguem baixar o acórdão e encontrar a fundamentação integral adotada pelos desembargadores. Feitas essas observações, se não se encaixa o caso no saque ou em outra situação que contempla o alvará judicial, bem, não restará o caminho senão do inventário. E retornando ao que falei no segundo vídeo, não há apenas uma forma de se fazer inventário no Brasil. Talvez a gente possa dizer que existam 4 formas de se fazer inventário no Brasil. Quais são elas? Primeira delas, o inventário judicial, que alguns chamam de solene, previsto no artigo 610 e seguintes do CPC. Normalmente o inventário judicial ele é mais utilizado quando nós temos ou herdeiros incapazes, ou presença de testamento, ou conflito entre os herdeiros sobre a forma de partilha. Diante desses cenários em que a lei vai descartar o inventário extrajudicial, o inventário judicial solene vai contemplar ampla defesa para todos os interessados. Então nós temos o inventário tipicamente judicial solene. Outra forma, além do inventário judicial solene, que é recomendado, como eu disse, nos casos de conflito entre os herdeiros e discussões que vão demandar algum debate. Então, outra forma prevista é o arrolamento sumário, que hoje no CPC tem espaço no artigo 659 ao 663. No arrolamento sumário, independentemente do valor da herança, ele exige consenso e capacidade plena entre os herdeiros. Então, o que eu costumo falar para os meus colegas e para os meus clientes, que muitas vezes vale mais a pena dedicar 1, 2, 3, 4 meses, 6 meses para se tentar chegar a um acordo e se valer então do procedimento de arrolamento sumário, que é mais expedito, aparando as arestas, do que ingressar no inventário com alta chance daquele litígio que hoje é no X, ele atingir em 1, 2 anos X vezes 3. Isso é uma coisa que costuma ocorrer no direito de família e de sucessões, que muitas vezes, se um litígio não é bem tratado, não é resolvido, esse litígio acaba avançando para 2 ou 3 ou 4 ou 5.
Não sei se os senhores estariam de acordo com a afirmação que eu vou emitir agora, mas a minha percepção é que, normalmente, uma ação litigiosa de direito de família, ela gera outras tantas, como reação. Ação, reação. Então, na minha prática, eu tento ser colaborativo ao máximo, eu evito, na medida do possível, caminhar para o litígio, porque eu informo o cliente de que uma ação mais dura vai ter por fito, vai ter por consequência uma reação também dura. Essa é a minha percepção da minha experiência. Não sei se os senhores estariam de acordo com essa ponderação, mas avançamos aqui. A terceira forma de inventário seria o inventário pelo arrolamento simples, previsto no artigo 664, arrolamento simples. O arrolamento simples é autorizado pelo CPC quando o valor do espólio é inferior a 1 milhão de salários mínimos e ali, sim, é irrelevante a capacidade civil dos herdeiros. Então, seria um rito mais célere para valores em tese, ou patrimônios em tese mais baixos. E, felizmente, desde 2007, nós temos a quarta forma de inventário, que eu brinco assim, que se Deus quiser vai ser a principal, tornar-se-á a principal, que é o inventário extrajudicial. Nós vamos ter um vídeo específico de inventário extrajudicial na segunda semana. Então, logo na semana que vem, os senhores vão apreciar um vídeo de mais ou menos 30 minutos de duração, apenas com características do inventário extrajudicial, que eu reputo extremamente importante na nossa prática jurídica. Bem, o inventário e a partilha extrajudiciais, ele está previsto também agora no CPC, no artigo 610, antes estava em lei especial federal, mas ele é feito por escritura pública quando inexiste testamento e presente o acordo entre os herdeiros capazes. Colegas, nós vamos ver, como eu disse, no vídeo específico do inventário judicial, que essa exigência do testamento, muitos dos senhores podem dizer o seguinte para mim no fórum: professor, eu advogo no Rio de Janeiro, eu advogo em São Paulo, e aqui nesses estados tem uma resolução da corregedoria autorizando o registro do testamento judicial e depois a tramitação do inventário extrajudicial. Eu sei disso. Mas pelo artigo 610, um dos requisitos do inventário extrajudicial seria a inexistência de testamento. E no monitoramento que eu faço dos tribunais da Federação, pende ainda a maioria dos tribunais da Federação a não aceitar o inventário extrajudicial diante de testamento. Mas é um assunto extremamente dividido na atual jurisprudência brasileira e é um requisito que está na lei. Se eu concordo com esse requisito, eu diria para os senhores não, e vou explicar melhor na semana que vem, mas o fato é que ele está dentro da lei. E no último slide que eu apresento nesse vídeo atual, terceiro da nossa primeira semana, é um slide no qual eu indico alguma bibliografia, caso certamente os senhores tenham dúvidas que exijam maior pesquisa. E eu diria que a bibliografia que eu costumo consultar quando me deparo como advogado ou como professor com uma matéria referente ao inventário são as 7 que os senhores encontram no slide, a saber: como eu já referi num vídeo anterior, esta obra do professor Araquém de Assis, que é publicada pela editora Saraiva, ele na verdade é o organizador junto com outros 4 colegas, é uma obra de rápida consulta e permite uma resposta bem objetiva. Comentários ao CPC. Segunda obra, aí já é bem específica de inventário, do Sebastião Amorim, Euclides Oliveira, é uma obra muito conhecida, já ultrapassou a 20ª edição, Inventário e Partilha, da editora Saraiva. Para quem atua bastante em inventário, é uma obra de referência, realmente. Terceira obra, o professor José Rogério Cruzitucci organizou, junto com uma série de colegas, muitos do centro do país e do Paraná, o Código de Processo Civil Anotado, publicado pela GZ Editora, e também dá um apanhado geral do CPC com autores excelentes, que contemplam, então, informação respeitável, com segurança, para nos dar segurança nos processos judiciais. Quarta obra, não poderia deixar de mencionar a professora Maria Berenice Dias, que além do seu manual Direito das Famílias, ela tem o seu manual das sucessões. A professora Maria Berenice Dias, ela é extremamente reconhecida no Brasil inteiro pelas posições inovadoras que ela tinha como desembargadora no nosso tribunal e agora que ela encampa na sua prática da advocacia. Uma atuação muito voltada ao direito das minorias e ao direito dos vulneráveis. Muitas vezes a gente tem que se deparar com alguma teoria nova, tem que construir algum argumento novo e eu admiro bastante a capacidade de argumentação que a professora Maria Berenice Dias tem nas suas obras.
Depois nós temos o professor Paulo Neto Lobo, Sucessões, é uma obra para mim também excelente, eu costumo indicar para pessoas com as quais eu tenho contato. Eu admiro demais o professor Paulo Neto Lobo pela cultura jurídica, pela dedicação dentro do direito e os seus escritos, especialmente de família, de sucessões, na minha visão, parte geral também, são excepcionais. Sucessões é o nome da obra da Saraiva. Uma obra recente, conheci esse ano, é a obra do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que se chama Inventário e Partilha, publicada pelo Grupo GEM, também bastante didática, e enfoca os principais problemas do inventário. Conheci agora em 2019. E por fim, a obra do professor Flávio Tartucci, eu acho que está muito bem atualizada com aquilo que recentemente é discutido nos tribunais superiores e dos estados da federação, e a obra Direito das Sucessões, que é o volume 6º da sua obra Direito Civil, e me ajuda também bastante na minha prática com algum posicionamento mais recente, alguma atualização necessária da jurisprudência. Com essas 7 obras, eu acredito que os senhores podem ampliar bastante o estudo que nós estamos realizando nesses vídeos e no fórum, e eu já deixo então a indicação, caso alguém, e sempre tem alguém que tenha maior interesse em aprofundar o estudo desses nossos temas. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Em seguida, a gente volta com o 4º vídeo de nossa primeira semana.